Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Maíri Ribeiro. Não sei se alguém vai acabar ouvindo isso ou gostando desse formato, mas foi a maneira que eu consegui de levar o canal adiante e talvez eu coloque em outras plataformas também. Então, eu queria me apresentar aqui. Primeiro, para quem não me conhece, e também para relembrar e voltar, né? Porque eu tô voltando pro canal agora. Meu nome é Maíri Ribeiro, eu tenho 31 anos, eu nasci em 92, eu sou casada e eu tenho um filho que fez 9 anos agora, dia 13/11 de 2023, e que é autista. Eu sou casada com autista e eu sou uma TDAH. E hoje, justamente, eu vim falar sobre isso, eu vim me apresentar e falar sobre um pouquinho sobre o meu TDAH. Tudo é relacionado a isso. Então, eu vim falar as duras do que é ser um TDAH adulto e os meus primeiros sintomas, enfim. Eu acho que a gente vai deixando correr e ver se vai dar certo esse formato e esse áudio. Eu não pretendo fazer edição nenhuma. Então, é isso aí. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, que nunca parei para nada, sempre estava em movimento. Eu tive uma infância simples, muito humilde, né? Eu vou contar nesse canal também sobre outras histórias, inclusive eu tive abuso obstétrico, eu tive outro tipo de abuso, eu sofri depressão, entre outras coisas graves também, outras histórias que eu posso estar contando aqui. Mas eu vou voltar no início, eu vou pular algumas partes que eu acho importante para outro vídeo, para não perder o foco também. Tentar não perder o foco, um TDAH falando em foco, mas tudo bem. Bom, o que eu percebi cedo é que eu era uma criança muito hiperativa. Eu morava em União da Vitória, e que pra quem conhece União da Vitória aqui no Paraná, sabe que Prudentópolis não, eita Mari, União da Vitória e Porto União é dividido por uma linha de trem. Porto União já se classifica como Santa Catarina e União da Vitória é Paraná. Eu nasci no hospital de Porto União, porque para você poder usar o hospital, você tinha que atravessar a linha do trem, automaticamente você tinha que mudar de estado. Mas eu sou de União da Vitória, eu nasci lá, eu vivi até os meus 5 anos, eu vivi lá. 5, 6 anos. E desde pequena eu sempre fui muito agitada, né? A minha mãe trabalhava nessa época, era uma época que meus pais, eles tinham mercado, tudo, eram bem de vida, mas foi a época financeira que eles quebraram, né? Lá por 97, mais ou menos, 96, 97. Um pouco antes disso até. E foi quando eles quebraram de vez, sabe? E estavam começando a se reerguer, na verdade, nessa fase. Eu era muito pequena, então não me apego tanto a datas. Eu tenho um problema de descalculia, então meu problema também de números também atrapalha um pouco. E eu sempre fui parar no hospital. Minha mãe trabalhava na lavanderia de um hospital chamado Santa Cruz. Santa Cruz não, Venceslau. Gente, eu não vou lembrar o nome do hospital. Acabei de me dar conta disso. Mas, enfim, ela trabalhava num hospital grande em Porto União. E a gente morava em União da Vitória. Eu acho que dessa parte deu pra ficar bem claro. E tinha lá o Dr. Coelho. E ele, na época, ele me diagnosticou com o hiperatividade. Porque naquela época ninguém se falava em TDAH, principalmente em criança. Eu sempre fui uma criança alta. Eu tenho 1,78. Meus pais são... Minha mãe não é muito, mas meu pai é alto. Eu puxei o lado da família do meu pai, então eu sempre fui muito alta. Então, além de eu ter demorado para amadurecer, eu ter sido uma criança... Fui criança por mais tempo, né? Então, eu tinha aquela coisa de eu tinha que estar sempre me cuidando. Porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar... Se comporta, não anda de perna aberta, ao jeito que você anda, ao jeito que você veste. Porque acontece, meu corpo amadureceu muito rápido, eu tive corpo muito cedo, sabe? Eu não sei se isso é genética ou se tem alguma coisa a ver devido ao que eu sofri na parte da infância, que vai ficar para outro vídeo. Mas eu amadureci o meu corpo muito cedo, o meu corpo desenvolveu. Só que eu era muito infantil, eu gostava de brincar de carrinho, eu gostava de sentar no chão. Eu brinco até os meus 14 anos, eu brincava de boneca ainda, sabe? E não é brincadeira, é uma coisa que realmente fato. E eu ia muito mal em escola, eu ia muito bem em artes. Eu lembro que na época eu cheguei quase a ganhar um concurso, não deu porque não deu tempo de enviar
o negócio a tempo, eu cheguei a semifinal de um curso de desenho, eu desenhava muito bem, ainda hoje em dia eu não desenho mais, mas eu ainda me dou muito bem com a parte artística e de desenho, de artesanato e tudo mais. Mas eu nunca consegui focar, sentar, escrever, ficar quietinho e tal. Então eu levava muito castigo, muita bronca em escola e tudo mais. Quando eu parei de me desenvolvi o corpo muito cedo, que nem eu falei, criei corpo muito cedo, veio a ansiedade. E eu comia muito, sabe? Eu era muito de doce, comida, e abria a geladeira para pensar e tudo mais. Então, e quando as coisas não davam muito certo, eu focava muito nisso. E foi quando eu comecei a engordar. Hoje eu sofro com obesidade, e que também é um assunto para um outro vídeo, que a gente está passando por um processo, tô tentando passar por um processo de mudança, criar novos hábitos também. Então, devido à ansiedade, com o diagnóstico, lá da infância, que eu vim crescendo, vim me desenvolvendo, e com tantos problemas e coisas que aconteceram, que no meu subconsciente eu consegui meio que apagar por um tempo, e hoje eu consigo falar com mais tranquilidade no assunto, eu tive outras comorbidades, né? E na adolescência eu desenvolvi a depressão. Eu não sabia exatamente como lidar, mas eu lembro que eu desenvolvi. Tentei passar por uns processos de emagrecimento também. E eu era uma pessoa muito segura. Eu não tenho recordação de minha na adolescência usando shorts curtos, shorts assim, como qualquer outra menina, porque eu tinha uma vontade muito grande de esconder o meu corpo. Então eu sempre tava de moletomzão, de shortão e tal. Eu lembro que eu lembro muito dessa mudança aos 15 anos, que eu comecei a me enxergar como menina, como mulher, né? Como uma menina que gostava de menininhos e tal, né? Mas até os meus 15 anos eu era uma pessoa muito fechada, devido aos meus problemas, e também porque eu tinha que, como eu desenvolvi meu corpo muito, eu era muito mais alta e desenvolvi meu corpo muito mais cedo, eu tive muito problema com isso, entendeu? E aí, junto com isso, veio a escola. Eu tinha muito problema também, eu não conseguia focar. E eu lembro que eu fiz a quinta série 3 vezes, mas porque os professores insistiam que eu tinha que escrever o cálculo na época, não sei como tá hoje em dia, e eu às vezes queria colocar o resultado direto. Quando eu não conseguia quando eu não gostava de uma matéria, eu não conseguia focar, eu não conseguia realmente focar nela. Então eu não conseguia desenvolver. Então o que acontece? Eu comecei a arrumar meios de me proteger. Eu não sei exatamente como colocar essa palavra, mas um instinto de proteção. Então, o que acontece? Se eu não sou boa nisso, eu vou procurar no que eu sou boa. Então, eu faltava muita aula, mas eu fazia muitos cursos. E aí eu reprovava muito por falta. E eu lembro que chegou uma hora que eu desisti, eu fiz até a 7ª. Eu desisti de estudar. Como tudo na minha vida, eu sempre tive muitas frustrações, né? Eu comecei 1 milhão de coisas, até hoje eu faço isso. Inclusive, o meu canal tá aí, é uma prova disso. Dessa mulher de fases, né, de muitas mudanças. De começar 1 milhão de coisas e não terminar, e não continuar, não levar nada adiante, sabe? Chega a determinada hora, parece que eu desanimo. Eu crio um hiperfoco gigante, eu aprendo aquilo do dia pra noite, e de repente aquilo pra mim some. Tipo, some, eu não consigo mais focar, eu não consigo levar adiante. E isso começou a me gerar mais problemas, e a depressão foi aumentando. Junto com isso, na fase adulta, foi quando eu peguei o diagnóstico, que já vamos chegar lá, já vamos chegar nessa parte de neuro também. Eu engravidei, eu tive meu filho. Nesse meio tempo, antes disso, eu tive vários outros trabalhos. Eu pausei a minha carteira assinada, mas não pausei minhas atividades. Sempre estava ganhando dinheiro, trabalhando como autônomo, fazendo alguma artesanato, alguma outra coisa, algum curso. Mas a minha parte, digamos, carteira assinada, eu pausei logo após a gravidez. Logo veio o autismo do Alan, o meu filho. Eu foquei muito nisso, tanto que o canal veio daí, porque eu foquei totalmente em autismo. Só que quando eu foquei, eu vi que eu me coloquei de fundo. Eu não me coloquei em foco. Vai ter cachorro, vai ter moto, vai ter tudo no fundo aí, gente. Eu me coloquei em segundo plano. Em terceiro, em quarto, em quinto, lá embaixo. Eu me guardei numa caixinha. E foquei muito em desenvolver ele. E não me arrependo, gente, porque ele precisava muito de mim. Hoje o Alan é a minha maior conquista e maior vitória da vida.
o que eu pude ter feito por ele. Claro que as terapias são o principal, mas eu também me dou o mérito porque eu trabalhei muito em cima disso para mim conseguir dar o melhor pro meu filho. Eu comecei minha depressão já estava forte. Quando veio a pandemia, ela piorou. Os meus pais vieram morar no interior. Eu vim também morar no interior. E aí, minha ansiedade, minha depressão foi quando tomou o ápice. E eu não sabia mais lidar. Foi quando eu comecei a procurar um médico, mudaram a medicação cada vez mais forte. Eu já não dormia mais à noite. Uma coisa que hoje meu neuro fala que é um pouco não, quase 100% do meu TDAH, né? E das comorbidades que vêm com ele, as dificuldades que vêm com ele. A falta de foco minha, de continuar, levar as coisas adiante. Isso vem a frustração, vem a depressão. E eu não dormia à noite. E parece que eu dormia, e quando eu dormia, eu não conseguia render. Eu não rendia, sabe? Então, assim, eu só ficava minha cabeça trabalhando o tempo todo. Parecia que eu dormia e acordava mais cansada do que quando eu fui deitar. Entendeu? Porque a minha cabeça ela não desligava nem por um minuto. Eu conseguia olhar para um móvel, por exemplo, eu gosto muito de mexer com madeira. Sempre fui assim. Desde pequenininho eu já saía martelando e construindo. Principalmente porque meus pais trabalhavam fora, quem cuidava de mim era minhas irmãs mais velhas. Eu tenho 2 irmãs, eu sou a caçula. Então, eu tava sempre martelando ali, mexendo, criança interior, criada assim, gente. Ai, mas que irresponsabilidade. Gente, meus pais precisavam trabalhar. Meu pai tava ali trabalhando, se virando, e minha mãe também, pra não deixar faltar nada dentro de casa. Era a época que, como eu disse, que eles quebraram, então eu cresci assim, né? E eu lembro que apesar de tudo, eu fui feliz nessa fase. Voltando, que eu perdi o foco. Junto com isso, eu resolvi no começo do ano passado, né? Voltando pro futuro agora, pensando pro presente. Eu procurei ajuda porque eu sou gaga, entre outras coisas, e a dificuldade de não conseguir focar chegou num ponto que eu não focava nem no canal, nem no meu filho, nem nada, né? E eu tinha crise de ansiedade, mas a minha ansiedade não é sair limpando, a minha era ficar imóvel na cama. Eu lembro que eu ficava muito tempo na minha cama imóvel, sabe? Muito, muito tempo, assim. Parecia que eu desligava, tipo, se eu tava ansiosa, eu precisava desligar, e ali eu ficava. E vendo aquelas timeline curtas infinitamente, assistindo vídeos e vendo a vida passar. Dia após dia eu levantava, fazia janta, fazia comida, cuidava do meu filho e voltava pra cama. Essa era a minha rotina, então chegou no nível extremo. Foi quando eu procurei ajuda, aí eu consegui um encaminhamento pro neuro. E aí o neuro, depois de exames e tudo mais, e muita conversa, histórico familiar, e voltar, fazer quase uma regressão, aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Mas, cara, eu lembro até hoje a sensação, isso foi no começo do ano, o fechamento de diagnóstico. A sensação de... então é isso, sabe? É como se eu tivesse entendido. Como é que eu posso explicar pra quem tá me ouvindo? Só quem estiver me ouvindo, na verdade, né? E, sabe quando você não enxerga? E de repente tudo faz sentido e você começa a enxergar? Tipo, você bota um óculos, você começa... então é assim que as pessoas enxergam? Foi exatamente essa sensação. Eu não sei se eu consegui passar exatamente... Porque minha cabeça, como eu disse, lida com 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu não consigo passar exatamente o que eu tô sentindo. Mas foi exatamente essa sensação. Que eu estava enxergando pela primeira vez. Que eu estava vendo pela primeira vez. E, cara, que sensação gostosa. Primeiro, eu te chorei muito, 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 porque eu me culpei muito durante a vida. Eu fiz 1 milhão de cursos curtos e que fossem do meu interesse, para eu poder meio que justificar partes de estudo que eu não fui atrás, sabe? Que eu não consegui focar, sabe? E eu me senti muito culpada durante a minha vida inteira. Eu me senti uma pessoa ruim, entre tantas coisas. E não é culpa dos meus pais. Eu, pelo menos, nessa parte eu não culpo, porque eles fizeram o que podia ser feito por mim, sabe? Tipo, eles estavam passando por uma barra financeira gigantesca, se reerguendo. Eu lembro que para eles tiveram durante a vida outros carros, mas quando eles quebraram, eles levaram um calote muito grande também. Foi levado o carro, tudo deles, né? Porque
Enfim, é uma história que talvez eu conte uma outra hora, se vocês quiserem saber. E se alguém estiver ouvindo, como eu disse, eu tô achando muito estranho tá gravando áudio sem vídeo. Gente, é muito estranho. E então, eu lembro que o primeiro carro que a gente teve, eu tinha 14 anos. O primeiro carro que eu como filha mais nova, fui ver meus pais tendo um carro, sabe? Que era novidade. E era um carro simples, sabe? Bem simples. Por quê? Porque eu cresci assim. Então, eles tinham muito que trabalhar. O que eu quero dizer é que eles tinham muito que trabalhar e não tinham como focar nisso. Focar em ver algo assim. É só uma criança rebelde que não gostava de estudar e faltar aula, né? Então, hoje eu consigo me enxergar. Eu tô lidando ainda. Eu tenho depressão. É muito difícil pra mim. Eu tenho dias na cama. Agora mesmo eu tô gravando sozinha no quarto, deitada. Eu tô passando por uma barra muito grave, familiar, com a minha mãe, né? Ela tem depressão e ela é uma pessoa entendeu? Eu não posso terminar a frase porque talvez cortem aqui. São assuntos que às vezes, não sei que plataforma eu vou colocar, eles não liberam algumas palavras. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Devido ao que aconteceu com ela, se vocês quiserem eu posso, ela me permitiu contar a história dela, eu faço questão de contar, independente se a família do lado dela vai aprovar ou não, ficar exposta, mas eu posso contar, inclusive coisas que aconteceram comigo. Enfim, eu tenho muito a dizer, pouco tempo em um vídeo, mas eu vou dividir em categorias e vou fazer esse lugarzinho aqui, o meu diário pessoal, onde eu possa falar para o mundo o que eu tô sentindo, as coisas que estão dentro do meu coração. Nem sempre pode fazer sentido, nem sempre vai ser alegre. Às vezes vai ser uma conquista, às vezes vai ser um choro, às vezes só um desabafo, né? Ou algo para mim não esquecer. E é isso aí, gente. Obrigado por me ouvir, se alguém estiver aí do outro lado e ouviu. Muito obrigada, viu? De coração. Um beijo enorme. Até a próxima.